Olá, estamos no ar com mais um Resenha Jurídica com Luciano Pérez. E nós estamos hoje com o coração transbordando de alegria. Na última semana, a Rede Vivax de televisão, ela ganhou o prêmio Digital Awards como a televisão multitelas que mais cresceu, mais prosperou e mais fez a diferença na vida de todos os telespectadores. O Resenha Jurídica com Luciano Pérez, ele tem sempre o objetivo de descomplicar o entendimento do mundo jurídico, do mundo empresarial, do mundo social, para que nós possamos levar até você sempre temas que alimentem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, independente da dificuldade. Aqui, nós voamos nas asas da Vivax em histórias que motivam, que fazem a diferença e precisam ser contadas. Não esqueça que não importe o local de deserto que você esteja neste momento, você pode se movimentar, modificar e fazer a partir do aqui e agora diferente e a diferença. Fique conosco porque está no ar o seu Resenha Jurídica com Luciano Pérez. E estamos no ar com mais um Resenha Jurídica, esse espaço de diálogo, conhecimento que move a sociedade. O tema de hoje é muito poderoso, é um tema de liderança, mentalidade, alta performance, uma conversa a respeito da transformação interna e como esta transformação ela pode moldar carreiras, vidas, negócios, resultados extraordinários. Eu vou lhe contar uma coisa, eu não estou aqui hoje recebendo um entrevistado. Hoje eu acho que é papo de fã. Eu tive a honra de, nos palcos do Protagonista do Brasil, olhar no fundo dos olhos desse homem e saber que ele fazia diferente a diferença. O primeiro olhar ele me veio quando ele, com muito orgulho, falava do filho que estava lhe acompanhando e eles estavam protagonizando e fazendo a diferença nos palcos do Protagonista. Fui pesquisá-lo, é claro, eu sou bastante curioso e eu percebi o quanto ele transforma há mais de 30 anos. Essa transformação, ela não vem como um negócio, ela vem como um propósito de vida. Um propósito de vida de fazer diferente, de fazer a diferença. E por onde passa, ele vai enchendo o coração de todos aqueles que têm o orgulho de ter a sua vida transformada através dos ensinamentos que ele já adota de um gigante, Gente, é muito orgulho. Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito do que é um consigliere e um consigliato. Nós vamos falar a respeito de transformação. Nós vamos voar nas asas do pensamento e do Espírito Santo, nas asas da Vivax. Antes de falar o nome dele, de contar o tão quão ele tem transformado, eu queria falar um pouquinho a respeito dos últimos feitos da Rede Vivax de televisão. Na última semana, a Rede Vivax ela conseguiu a autorização para entrar nas televisões Festes e do nosso alcance, que já estava com os mais de 180 parceiros. Gratidão a todos os parceiros que acreditam no conteúdo da Rede Vivax de televisão e colocam a Rede Vivax de televisão nos seus portais, colocam a Rede Vivax de televisão em todos os seus canais de acessos televisivos. Nós fomos aprovados nas festas e a Rede Vivax, ela entrará na Samsung, ela entrará na Samsung Estados Unidos, Samsung Espanha, Samsung México, Samsung América Latina, Samsung Brasil. Ela entrará na Pluto TV, entrará na LG América Latina e Brasil, entrará na TCL. Gente, é uma grandeza saber que a Rede Vivax de televisão estará em todas as casas do mundo. Isso faz com que a gente fique cada vez mais sem fronteiras. Isso faz com que cada vez mais a voz de pessoas importantes possa chegar até você. E é por isso que eu me sinto muito orgulhoso de estar hoje recebendo meu amigo, presidente do Mastermind da América do Sul e nos países de língua portuguesa. Ele é um consigliere
Ele é um consigliere mundial da Fundação Napoleão Hill, fundador, economista, escritor, professor, palestrante internacional. Aos 14 anos, depois de conhecer a obra que transformou a sua vida de Napoleão Hill, ele fez uma virada de mentalidade que o tirou de uma infância marcada por uma certa dificuldade e o levou para a Universidade da Califórnia, para a ONU e para o treinamento de mais de 180 mil líderes ao redor do mundo. Hoje ele é referência em comunicação eficaz, mentalidade vencedora, inteligência interpessoal, metodologias de alta performance. É um prazer te receber aqui, meu amigo Jamil Albuquerque. Muito obrigado, Luciano. Você sabe que tem uma máxima que diz assim, que quando os amigos apresentam a gente se olha por os bons olhos da amizade, porque os amigos veem as virtudes, veem só as forças internas da gente, ver as forças da alma. Então, estar aqui com você e ser recebido por você com tanto carinho, pelas conversas que tivemos antes, por entender todo o teu projeto, o teu propósito com essa televisão maravilhosa. É um prazer e uma honra estar aqui contigo. Jamil, eu acho que as pessoas elas transformam a vida das outras através de propósitos. Não adianta, hoje a gente olha aí no crescimento da internet, muitas pessoas que elas têm uma rápida ascensão, mas elas não se mantêm porque elas não são cheias daquilo que elas propagam. Elas são papéis que se rasgam, elas são pequenas gotas d'água que simplesmente elas se perdem no oceano. E o Jamil, há mais de 30 anos, tem feito transformações quando ele trouxe aquela memória afetiva dos seus 14 anos de idade, quando conheceu a obra de Napoleão Hill, e a partir daí ele disse, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E quando tu falas a respeito disso, os teus olhos brilham e a tua essência ela sai através do teu sorriso. Eu queria que tu contasses um pouquinho quem era esse Jamil até os 14 anos de idade. Eu costumo assim repetir uma frase que tem se tornado uma marca pessoal minha. Dizer que nasceu pobre nos anos 60 é redundância, porque o Brasil era pobre, todo mundo era pobre. Então eu venho daquelas famílias super numerosas, 11 irmãos, com uma dificuldade imensa de trabalhar pela sobrevivência. Até porque os anos 60 e anos 70, nós tínhamos dificuldades muito, inclusive, de produção de alimentos. Se produzia, ter o que comer já era um ganho bastante grande na existência. Depois é que a tecnologia multiplicou a produção de alimentos. Hoje, com a graça do bom Deus e a ciência, o Brasil e o mundo têm tido acesso a alimentos. Então era aquela dificuldade inicial de famílias muito pobres, de um ambiente muito pobre. Agora, a pobreza, ela te dá uma vantagem competitiva, porque toda pessoa que foi pobre na infância, ela entende algo muito importante. Ela entende que os problemas não matam, não te derrubam. Então, quando você chega na vida adulta, você já não se assusta com tanta facilidade diante das dificuldades. Você já aprendeu, já tem um background que sabe, opa, isso aqui está difícil, mas nós vamos conseguir ultrapassar, porque já deu certo no passado, pode ser repetido no presente e no futuro. E às vezes, dentro de nós, secretamente, todos nós temos os nossos sonhos secretos. Queríamos que a vida fosse mais fácil, tivesse mais facilidade. Mas a facilidade, ela não é felicidade, porque a facilidade é controle e a felicidade é desfrutar da vida, é um estado de contentamento mesmo diante das dificuldades, saber lidar com tudo isso. E a infância pobre, ela te dá essa certeza que você pode enfrentar as dificuldades, e aí a ferida passa a ser uma medalha. A cicatriz passa a ser um charme na nossa jornada do herói da existência. Então, tudo aquilo vinha com muita dificuldade, até que eu encontrei a literatura de Napoleão Hill, e nos primeiras páginas do livro dele, ele disse, você não é pobre, você está sem dinheiro. O mundo é abundante. E esse livro é escrito para homens e mulheres inconformados com a escassez. Bom, então combina
tudo combinou, a fala dele toda combinou. Primeiro, me deu a esperança que eu não era pobre, eu estava momentaneamente sem dinheiro. Segundo, eu era inconformado com a escassez. Então, ele disse, o que nós vamos fazer agora é um plano, um projeto para fazer isso andar. E começava lá dizendo assim, a definição de propósito é o início de todas as realizações. Então, começou com o propósito, entender verdadeiramente o que é o propósito. Porque quem tem propósito, quando acorda de manhã, ele coloca os 2 pés para fora da cama e não tem ansiedade. Porque a palavra propósito quer dizer proteção para a existência. Que você é um especialista em direito, sabe que uma proposta é, na verdade, uma proteção para as negociações futuras. Qualquer coisa se volta na proposta e vê o que foi ajustado antes do contrato. Então, a vida também. Quando nós temos um propósito, a gente sabe para onde está indo. Agora, é claro, você citou, Luciano, o momento atual. Todas as palavras, quando elas são usadas excessivamente, elas perdem a sua força. Elas perdem a sua identidade mais profunda. Perdem um pouco o seu significado, porque por trás do verbo tem sempre o significado. Sempre tem. Por exemplo, se alguém chega e diz assim, eu ontem conversei com Deus. E como foi? Ele falou em alemão. Não, então não serve para mim? Serve, porque a palavra é outra, mas o significado é o mesmo, porque por trás do verbo sempre tem o significado. E a palavra propósito, pelo excesso de uso, se desgastou um pouco. Pela abundância da comunicação, se gastou. Agora, quem consegue entender o propósito, caminha com mais segurança. Aí eu não tenho sombra de dúvida. Na realidade, trouxesses aqui alguns aspectos que são muito relevantes. Para quem não sabe, o Jamil ele veio do Oeste Catarinense. A minha sogra é do Oeste Catarinense também. E vamos ser sinceros, o Oeste Catarinense, ele é feito de homens e de mulheres com muita força, e isso eu falo do Oeste, porque estamos aqui com um convidado do Oeste, mas reflete aquilo que sai de dentro do povo brasileiro, do coração do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo muito forte. Quando nós vamos olhar lá atrás, nós viemos o Brasil foi descoberto, tínhamos aqui os nossos povos originais, tivemos uma verdadeira avalanche de riquezas sendo tiradas do Brasil e na nossa terra floresce riquezas a todos os dias. Nós somos uma democracia muito nova, a nossa Constituição Democrática é de 88 e mesmo assim o Brasil é a 10ª economia mundial. Eu acredito, Jamil, que e tu vivesses e vives isso, então tu vivesses uma época em que o acesso ao alimento era muito dificultoso e já gerava riqueza. Tu vivesses uma época que não tinha acesso ao telefone, tu vivesses uma época que ter uma sandália de dedo era muito orgulho, que tinhas que caminhar para ir até o colégio, que tinhas que pedir a bênção pro teu pai e pra tua mãe, que tinhas que honrar pai e mãe. Então vivesses uma época em que os fundamentos cristãos, os fundamentos de vida faziam diferente e a diferença. Mas vives também uma época em que veio a evolução, em que veio a inteligência artificial, em que veio a internet, em que veio essa avalanche de informações que chegam a cada segundo na palma da nossa mão através dos celulares. Mas tu resolvesses, através do teu propósito, fazer diferente a diferença. Tu resolvesses fazer como diz Saint-Exupéry. Eu quero cativar um coração e se eu transformar uma pessoa, Jesus Cristo já falava, o meu propósito e a minha vida já valeram a pena. Conta um pouquinho a respeito dessa trajetória de transformação, primeiro, da tua vida, que foi acreditar que aquela escassez não te pertencia e, primeiro, levar toda essa possibilidade de transbordar na vida de mais de 100... Olha o volume de pessoas em que tu já fosses um consigliere, depois nós vamos explicar o que é essa palavra. Conta um pouquinho pra gente. O século XX, eu estou com 62 anos, eu vi 60% de um século, um pouco mais.
O século XX foi o século mais transformador de toda a história da humanidade em aceleração. Claro que a época dos descobrimentos foram muito gigantes também, né? Porque foi quando se acrescentou novos mundos ao mundo. Mas as coisas funcionavam com a mesma a leitura, a mesma dinâmica, porque era a época das instituições. O planeta se estruturou primeiro com as tribos, o que valia eram os laços de sangue. As instituições que valiam as normas. Aí vem a Revolução Industrial e surgiu o que chamamos de mercado, que vale é o lucro. E nós estamos agora na quarta revolução industrial, onde a aceleração da comunicação e da logística ficou na idade da luz, quase já estamos, por assim dizer. Então, quem começou o século XV andando de carroça, terminou o século andando de carroça. 16 começou o século andando de carroça, terminou andando de carroça. 17, 18, 19. Mas quem começou o século XX andando de carroça, terminou andando de ônibus espacial. Ou seja, foi um século muito diferenciado. Então, eu peguei a casa sem água encanada, eu peguei a casa sem luz elétrica, o telefone era um investimento. Quando eu comprei o primeiro telefone, eu estava começando a minha vida, recém-casado, fiz um churrasco lá em casa para comemorar a aquisição. Porque não era só o dinheiro, era a escassez da oferta, inclusive, de telefones para vender, você tinha que entrar em fila. Eu paguei $9.000 por uma... nós estamos falando aí em R$50 mil por uma linha telefônica. Hoje é de graça, ela chega na sua casa. Então, pegar essa transformação toda, ela teve uma vantagem para a nossa geração, porque a nossa mente começou a agir com mais rapidez, adaptar-se às mudanças, e isso ajuda muito o ser humano, essa adaptabilidade, que esse é o grande diferencial do ser humano. Ele consegue se adaptar às situações mais inóspitas do planeta. Há pessoas que vivem nas geleiras, pessoas que vivem nos desertos e pessoas que vivem nas regiões temperadas. Agora, o Brasil, que é uma região temperada, aí é aquela piada que a gente fala, né? Que Deus, quando estava desenhando o mundo, quando chegou no Brasil, acho que ele começou a descansar, porque ele fazia prainha, fazia montanha, ele fazia rio. Aí foi um momento de diversão. Fez o paraíso. Ele fez o paraíso aqui, né? Porque tudo aqui é abundante, tudo é belo, é um continente extraordinário. Então, nós verdadeiramente seremos o farol do século XXI. E ninguém segura o sol quando ele quer nascer. Essa é uma profecia e é um destino manifesto sobre o Brasil e ele vai acontecer. Agora, é claro que para segurar a grandeza, Luciano, para sustentar a grandeza precisa de estrutura. A grandeza só se sustenta com estrutura. E para que essa estrutura aconteça, precisa da infraestrutura, que é aquela que a gente não vê, mas sente. Que você citou, Exupéry, que por sinal morou um tempo numa praia de Florianópolis chamada Campeche. Ele chegou a morar lá, tem ruas com o nome tem praça, tem uma rua lá inclusive com o apelido dele, porque os manezinhos da ilha tinham dificuldade de falar Saint-Exupéry, chamava ele de Zé Perry. E tem a rua Zé Perry em homenagem ao Saint-Exupéry, e ele dizia: o invisível, o essencial, é invisível aos olhos. Isso é a infraestrutura. E a estrutura humana precisa de pessoas preparadas. Nós precisamos de pessoas preparadas. E a inteligência artificial que vem, e junto está chegando a robótica, que há uma fala que vai substituir o ser humano. Essa é uma fala tola. Hoje, o que diferencia é quem tem acesso à inteligência artificial, e todo mundo tem, mas quem tem manejo, isso diferencia. Mas quando todos tiverem acesso e todos estiverem familiarizados, que isso vai chegar, hoje qualquer pessoa maneja um celular, então isso vai chegar na inteligência artificial. Aí o que vai voltar a nos diferenciar vai ser aquilo que nos diferenciava no passado, que
que são as habilidades pessoais, a inteligência emocional, a habilidade de raciocínio rápido, raciocínio ágil, a habilidade de resolver problemas, a habilidade de lidar com pessoas, que é o que sempre diferenciou o ser humano, sempre diferenciou os líderes, sempre diferenciou as pessoas que têm uma inteligência social estruturada, como é o teu caso. Você é um homem que chegou, um catarinense que chegou e em 4 anos você conquistou São Paulo, que é a 3ª maior metrópole do planeta. Isso não é uma façanha para, como diz, usando a expressão sulista, para guri pequeno, é para gente grande conquistar uma metrópole como essa. Isso aqui são só a cidade de São Paulo. Só a cidade de São Paulo são 4 Uruguais. Agora, o grande conglomerado urbano de São Paulo são 8 Uruguais. Quer dizer, é algo fora do comum o que é isso aqui. E isso é o que diferencia. Donos de televisão tem vários aqui, mas que conquistaram o que tu conquistou é você. É uma honra estar como CEO da Rede Vax Televisão, é uma honra estar na frente desse projeto para levar realmente o diferente e a diferença. Isso é um orgulho. Falasses agora, e assim, ó, vou te colocar assim, vidrado na tua fala, vidrado sim, com os olhos e fazendo com que a minha mente ela trabalhe muito. Tem um aspecto, Jamil, que eu gostaria que fosse o balizador dessa pergunta agora, que ele é muito importante. A dificuldade. Muitas das pessoas, elas olham para as suas dificuldades, elas olham para os seus erros, elas olham para os seus problemas, elas olham para as suas dívidas, elas olham para as suas doenças e elas balizam a vida delas como se aquilo fosse. Então, quando se fala, e no decurso da tua fala, dissesses, o sol, ninguém vai impedir o sol de brilhar. E a mente do brasileiro é um sol que brilha e pulsa a cada segundo. Mas o brasileiro, ainda muitas das vezes, por mais que ele se reinvente, muitos dos seres humanos, não o brasileiro, o ser humano, ele se chicoteia com as suas dificuldades. Então, se fala, o Brasil é um país da corrupção, por isso não dá certo, o Brasil é um país de juros altos, por isso não dá certo, o Brasil é um país polarizado politicamente, por isso não dá certo, o Brasil é um país em que tem uma oligarquia pequena que domina o sistema financeiro e por isso não dá certo. Mas com tudo isso que o Brasil tem de enfrentamentos pela frente, ele é a 10ª potência mundial. E aí entra a grande situação do teu propósito, que é mostrar que o ser humano é único, que é mostrar que o ser humano pode, independente do fundo do poço em que ele esteja, que é mostrar que o ser humano, se quiser, se movimenta e faz diferente e a diferença. Tu fizesses isso na tua vida e fizesses isso na vida de todos aqueles consigliatos em que tem a honra de conviver contigo. Me fala um pouquinho a respeito desse fato de que não existe dificuldade que não possa ser superada desde que a gente sempre esteja conectado com o bem maior, com a força divina, com a positividade, com esse brilho no olhar, com esse sorriso maravilhoso e faça tudo por um propósito. Assim, Luciano, a tua pergunta dá para a gente dividir e fazer várias respostas, né? Mas vamos falar sobre, primeiro, a mentalidade, que verdadeiramente é onde tem todas as transformações. Qual que é a diferença entre o otimista e o pessimista? Porque todos os dois vão morrer. Mas eles terão vidas totalmente diferentes. Porque o pessimista, ele olha o problema e ele pensa que aquilo ali nunca vai passar. O otimista, ele olha o problema e ele tem certeza que aquilo ali vai passar. E é este olhar que muda todo o jogo da vida. Porque o Brasil, por exemplo, olha, está muito polarizado, mas política é polarizado. E tem que ter a força da oposição. No debate. Porque é exatamente isso, se não tivesse o atrito, não teríamos inventado a roda. Então precisa ter. A radicalização é que talvez tenha ido a linhas já muito limites. E ela tem, o pêndulo foi muito para um lado, foi muito para o outro, ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio, porque a sabedoria está no equilíbrio. Jesus Cristo, quando falou lá, Paulo ficou citando
os 9 frutos do Espírito, a temperança está no meio, que é o tempero. Então essa virtude precisa voltar. Agora, o Brasil é o 5º maior país do mundo em território. É o 5º maior país do mundo em território. Nós temos o maior rio do planeta. Porque por muito tempo a gente aprendeu na escola que nós tínhamos o maior rio em volume d'água e o rio Nilo era mais longo. Com o advento do GPS, nós descobrimos que nós temos mais de 50 quilômetros de extensão que o rio Nilo. Então nós somos o maior rio do mundo em volume d'água e em comprimento. Nós, dos 20 maiores rios do planeta, nós temos 3 aqui no nosso país. Ou seja, temos abundância de água. Nós temos 8.500 quilômetros de frente para o mar. O que significa isso? Uma estrada para o mundo a qualquer momento. Você tem a estrada pronta, é só você pegar o veículo. Está aberto para se circular. Nós temos terras, nós temos água, nós temos luz. Eu tenho um amigo que mora em Campinas, deputado federal, e ele tem uma prima que foi morar na Dinamarca, casou e teve um filhinho lá, e o filhinho só veio para o Brasil quando tinha 5 para 6 anos, não conhecia o Brasil. Aí passou uma semana, eles estavam lá, e aí estavam na beira da piscina, daqui a pouco a criança perguntou: mamãe, o sol mora no Brasil? Olha que pergunta maravilhosa, porque eu nunca tinha visto tanto sol. Então, onde tem sol, tem luz, tem produção. E nós estamos com apenas 9% da área, do território brasileiro aberto por a agroindústria. E isso pegando o total. Mas se tirar a Amazônia, bom, não vamos mexer na Amazônia, aí nós estamos com 27%. E isso são dados públicos, é só entrar lá no Ministério da Agricultura que você vai ter acesso a essas informações e esses números. Você pega e nós podemos quadruplicar a produção de alimentos no mundo. Atualmente nós colocamos comida na mesa em torno de 1 bilhão e 500 milhões de seres humanos. Até 2050 nós vamos botar comida na mesa de 5 bilhões de seres humanos. Nós podemos quadruplicar sem mexer na Amazônia, sem derrubar a Amazônia, protegendo a Amazônia, que é o maior pulmão do planeta. Nós temos terra, nós temos água, nós temos sol, nós temos mar, nós temos frente para o mar, e nós somos o único país do mundo que tem desenhado na abóbada celeste do nosso país o símbolo da cruz com 5 estrelas. Você pode ver de vários países do mundo, mas desenhar, ele está desenhado sobre o Brasil. Nós estamos sob o céu com as 5 estrelas, que nós chamamos de o Cruzeiro do Sul. Ou seja, o símbolo do Calvário e da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está desenhado no céu do Brasil. Nós somos um país abençoado por Deus. Agora, precisa de pessoas fortes, precisa de líderes, precisa ser estimulado a liderança. A corrupção é um problema seríssimo, é um problema endêmico? E isso é possível, com gente séria, diminuir. É só nós elegermos líderes públicos comprometidos com uma causa, que sejam comprometidos com a segurança, que sejam comprometidos com a fé cristã, que sejam comprometidos com a livre iniciativa, porque a democracia, ela é frágil, mas ainda é a melhor maneira de a gente governar um país, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Eu tô vidrado naquilo que estou aprendendo hoje com o meu amigo Jamil. Eu tenho certeza que você também está. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós estamos de volta com muito mais aprendizado desse que já é o meu consigliere. Estamos de volta com seu Resenha Jurídica. Está voando nas asas da Vivax? É muito aprendizado, é muito ensinamento. Você percebeu que aquela criança olhou para a mamãe e perguntou se o sol nascia, se o sol vivia no Brasil?
Você percebeu o que disse o Jamil? Que nós somos o único país do mundo, que nós temos a Santa Cruz estampada nos nossos céus, para que a gente possa, através das estrelas, olhar, sonhar e saber que nós podemos modificar a existência mundial, como assim fez nosso Senhor Jesus Cristo, modificando, salvando, redimindo, transformando o maior dos líderes que já existiu na humanidade. Falo porque sou católico, devoto, entregue às mãos daquele que molda a nossa essência a partir do momento que nós queremos fazer diferente e a diferença. Jamil, assim, primeiro eu já era apaixonado e agora estou muito mais, assim, é um ensinamento que não tem preço, não tem preço. Eu queria que tu me contasses um pouquinho, tá? Tu já és um homem que transforma. Tu transformas através do teu conhecimento as rodas em que tu estás. Tu és um homem muito generoso, então tu não és um homem egoísta. Isso significa que por mais que tu brilhes e tenhas uma essência própria e toda a autoridade naquilo que tu fazes, tu dás a oportunidade para que todos os teus consigliatos, eles possam crescer, transformar e fazer a abundância. Nos bastidores, tu me falavas que todo ser humano de sucesso, ele tem que ter sempre um mentor, então ele tem que ter sempre um consigliere. Na minha história de vida, eu sempre tive a referência de que todo ser humano, ele precisa realmente ter uma fé, ele tem que ter uma religião, e ele precisa ter algo que ele consiga ter como uma referência. Então ele precisa sim ter um mentor espiritual, um mentor administrativo, um mentor econômico, um mentor financeiro, um mentor de relacionamentos. Surge aí várias figuras que se colocam fazendo essas mentorias, e aí é aquilo que tu comentasses a respeito de um período de mercado ao qual as pessoas elas estão tendo muito medo de serem substituídas por robôs e pela inteligência artificial. Só que as pessoas elas não estão vendo aquilo que tem por trás dessa cortina, que são seres humanos que estão alimentando a inteligência artificial e estão construindo os robôs. Então é o ser humano sempre como protagonista da história. O porquê Napoleão Hill? Boa pergunta. Primeiro que foi o meu mentor, o meu conselheiro, o meu consigliere, que primeiro eu tive contato e teve impacto profundo. E depois pela consistência, porque eu aprendi a ler na Bíblia Sagrada. Então minha mãe me ensinou. Quando eu entrei na escola eu já sabia ler. O que naquela época e naquela região era um grande diferencial. Eu morava num vilarejo que tinha 70 casas. Hoje, 60 anos depois, tem 6, 7 mil habitantes. Ainda é um pequeno município, é uma pequena cidade no oeste catarinense. Lembrando que lá tudo é minifúndio, você anda 15 quilômetros, tem uma cidade, 20 quilômetros tem uma cidade. Então são pequenas cidades, mas formam grandes regiões produtivas. Então eu aprendi e tenho a fé como norteadora, porque alguém que não acredita em Deus, que pensa que é incriado, que não tem ancestralidade, ele se perde facilmente na vida. Porque as 3 leis que fazem o ser humano se sentir seguro na vida, primeiro é relacionamento com Deus. Eu poucas vezes encontrei na minha vida pessoas que não acreditam em Deus sinceramente. Os ateus, que a maioria ele tem um problema com a igreja, com a religião e se diz ateu. Problema do ser humano. Poucas vezes. Mas uma vez eu encontrei alguém que pareceu-me ser sincero em seu ateísmo e eu notei que ele era muito ético. Então ele se refugiava na sua ética como uma maneira de relacionamento com o seu eu profundo. E que nós chamamos de Deus, que é muito mais fácil, essa ancestralidade. Porque se eu acredito que eu tenho uma ancestralidade, eu me sinto mais seguro. Eu sou uma poeira no universo, mas eu sou uma poeira que faz parte de algo. E aí nasce a segunda lei, que faz o ser humano se sentir seguro na Terra, que é a lei do pertencimento. Nós nos sentimos seguros, né? Nós somos catarinenses. Eu sou do oeste do estado, nós somos brasileiros, eu sou gremista, eu sou de tal partido, eu sou de tal igreja. Esse pertencimento é maravilhoso, nos dá segurança. Essa é a segunda lei. A terceira lei é a hierarquia. Nós sentimos seguros com regras.
sabendo que as coisas funcionam. Quer ver um exemplo que é muito fácil de perceber? É quando a coisa está caótica, a pessoa fala, mas será que ninguém está vendo isso? Porque a gente tem necessidade que alguém mais alto olhe por nós. Então essas são as 3 leis universais para o ser humano se sentir seguro na Terra. Então alguém que não tem fé, ele é alguém que se perde muito facilmente do principal endereço do ser humano na Terra, que é o endereço de si mesmo. E ao perder-se desse endereço, ele fica fragilizado como folha jogado ao vento. Então, Napoleão Hill, o que eu percebi? Que ele tinha fundamento. Então, com a minha leitura na Bíblia, eu já tinha critérios de análise um pouco mais aprofundada. E ele tem bases bíblicas, ele é um homem que vem de fé cristã, como todo americano tem um viés protestante, ele também tem um viés protestante. Eu comecei a perceber que tinha consistência. Então eu desenhei o meu planejamento de vida, já com 15 anos, baseado em tudo aquilo. Tive altos e baixos, porque a vida é assim, né? A vida é como a natureza, ela tem altos e baixos. E por uma questão até de equilíbrio, você tem 50% da sua existência em baixo e 50% em alto. Os picos e vales. Você tem que saber entender que quando você está lá no vale, tem o aprendizado do vale, tem a beleza do pico. Agora, quando a pessoa amadurece, a mente lúcida, ela consegue desequilibrar a vida a seu favor, fazendo que tenha mais alto do que baixo. É uma gentileza que a mãe natureza faz com as mentes lúcidas, dá mais domínio da existência. Então, dentro desse planejamento, eu tracei o mapa e fui caminhando. E aí fiz essa trajetória de alguém que vendia picolé na praia, saí da roça com 9 anos, fui para a beira da praia vender picolé, engraxar sapato na rodoviária, vender lenha de casa em casa. Com 11 anos eu já era servente de pedreiro, porque naquela época eu podia, né? Você começava a trabalhar muito cedo. Então aquilo foi andando de tal maneira que eu saí de uma situação muito adversa de vida a conhecer 3 continentes, mais de 30 países, dar aula na 4ª maior universidade do planeta, que é a Universidade da Califórnia, dar palestras na ONU, falar para 78 países do mundo, jantar com o rei da Holanda, que foi um dos momentos raros da minha vida. Tudo isso só foi possível porque eu preparei a minha mente para aqueles ambientes. Então, o que me tirou lá do engraxate para sentar na mesa de um dos monarcas mais influentes do planeta, como é o rei William da Holanda, isso mostra que você tem que ter uma preparação mental. E tudo isso graças a Napoleão Hill. Não é só Napoleão Hill, mas é aquela máxima, um anão consegue ver mais longe que um gigante, se ele estiver nos ombros do gigante. Mas ele tem que ter a gratidão de saber que ele vê mais longe que o gigante, porque o gigante existe. Então, por isso que até hoje eu dou esta referência muito honrosa a Napoleão Hill. Essa referência e essa reverência àquilo que ele criou. Eu costumo dizer, eu parodio muito Picasso. Pablo Picasso dizia assim, eu comecei aonde o Goya parou, que é aquele pintor extraordinário, o Goya espanhol. Ele disse, eu comecei onde o Goya parou. E eu costumo parodiar dizendo assim, eu comecei aonde o Napoleão Hill parou. Nós continuamos a obra dele. Que bênção! Eu estava aqui voando nas asas da minha imaginação, vendo um menino lá de 14 anos de idade, olhando os céus da região oeste catarinense, depois de ter todo o aprendizado bíblico, e ler Napoleão Hill, porque isso já é uma façanha para um menino de 14 anos. Poucas pessoas, elas abriram ainda essa oportunidade de, através da leitura e do autoconhecimento, transformarem a sua vida.
E aquele menino de 14 anos, vivendo numa família sólida, por mais que uma família que vivesse a escassez do momento, mas uma família sólida, com amor e com carinho, ele queria fazer diferente. Então ele foi engraxar sapato, ele foi vender picolé, ele foi prosperar, ele foi ser dono desde muito cedo, através da sua mente, da sua vida. E aí ele, voando nas asas da sua imaginação, do seu conhecimento, do seu preparo, conseguiu abrir portas mundiais. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque se o Jamil conseguiu, todo ser humano consegue, né, Jamil? Basta que ele tenha o livre-arbítrio da escolha, é isso? Todos. Os ingredientes da liderança, os ingredientes do triunfo, estão dentro de todos os seres humanos. Não existe escolhidos, porque senão Deus seria tendencioso. Aquele foi escolhido, não, aquele foi escolhido. Aí, então Deus não é justo. Ele tem escolhidos, não é justo. E isso não é verdadeiro, porque nós sabemos que Deus é justo. Mas então o que é que existe? Existem os que despertam. Aí faz a sutil diferença, que é a grande diferença. Na Bíblia Sagrada, que é o corpo de conhecimento organizado, mais estruturado do planeta Terra, tem ali em torno de 12 mil anos de conhecimento estruturado dentro da Bíblia Sagrada. Sempre que os grandes heróis bíblicos, os grandes mentores bíblicos, as grandes referências bíblicas foram chamados, eles tinham algo muito interessante. A frase que sempre apareceu, você vai ver que é um fio condutor que une todos eles, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Senhor quer dizer aquele que indica o caminho. Eis-me aqui, Senhor, que indicas o caminho. Ou seja, Deus olha e vê que tem luzes mentais mais abertas. E aí ele chama, se você ouvir, ele diz, estou de prontidão, estou em pé e à ordem, ele dá a tarefa. E aí é uma questão de executar. Então, isso é que é importante, qualquer pessoa pode escrever uma grande história desde que queira escrever a sua própria história. Isso é lindo demais. Todos os dias, o fio condutor do meu dia, aquela palavra amiga para me fazer tomar uma decisão, para que eu consiga ter uma reflexão mais positiva ou negativa relacionada a uma situação. E quando eu digo positiva é para que a gente vá para perto dela, quando eu digo negativa é para que a gente se afaste dela, eu busco essas respostas na Bíblia. Então, todos os dias eu, de manhã, abro a minha leitura de forma aleatória e ali Deus me mostra o caminho daquilo que eu preciso de respostas. E é bonito demais quando tu falas a respeito do se colocar a serviço, de ter a certeza de que nós somos um instrumento nas mãos de Deus, por isso eis-me aqui, me conduza a se permitir ser moldado. Eu costumo, inclusive, nas minhas mídias sociais, colocar uma pequena palavra todos os dias, eu sempre falo a respeito disso, de que nós podemos fazer diferente, e a diferença, começando pela gente, então a gente tem que fazer algo grandioso dentro da gente, para que essa grandiosidade, através dos nossos atos e das nossas atitudes, ela transborde. Muitos dos seres humanos que têm que tomar decisão, e às vezes por algum desconhecimento, tomam decisões erradas. Então existem aí múltiplas falências de empresas, demandas judiciais e problemas. E nós vemos de grandes derrotas que ocorreram em decisões, saírem grandes líderes vitoriosos e fortunas milionárias, porque as pessoas conseguiram, através do olhar para aquela dificuldade não como um fim, mas como um trampolim, transformar determinadas regiões, determinadas situações, e hoje nós temos aí movimentos maravilhosos. Mas a gente também percebe que todas elas tiveram um consigliere, todas elas sempre tiveram alguém que elas pudessem olhar e dizer, me dá uma luz, me orienta, me orienta. Jamil, como é que é hoje esse homem? Eu sempre falo que é muito lindo ver os cabelos brancos das marcas das histórias da vida. Então, eu escutava esses dias, eu quero me lembrar agora o nome da atriz da Globo. Bom, Uma atriz, passou e ela estava
falando a respeito da história, do tão quão ela se sente orgulhosa de estar com seus 70 anos. E o tão quão ela aceita estar com toda essa experiência. Porque hoje nós vemos jovens de 95 anos. São jovens de 95 anos. Porque a medicina ela avançou tanto que ela traz uma possibilidade hoje do país, que é um país... O Brasil é um país 50 a mais. Então o Brasil ele é um país com muita sabedoria e nós precisamos aproveitar tudo isso. Os cabelos brancos, as rugas, as marcas de expressão, as histórias nos trazem excelentes referências. O jovem de hoje, e está aí a pergunta, ele não tem mais paciência para isso. O jovem de hoje, ele pega o celular e... O jovem de hoje perdeu o respeito por pai e mãe. O jovem de hoje perdeu o respeito por avô e avó. O jovem de hoje perdeu a referência pelo professor. O jovem de hoje perdeu a referência, muitas das vezes, pela essência da vida. Esse é um dos maus que esse avanço digital está tendo, mas que, como muito sabiamente dito por ti, vai chegar o momento do acordar, de saber que tudo isso foi feito por seres humanos, porque o ser humano, ele é a máxima da vida e é o que tem de mais importante e precioso na existência da humanidade. Queria que tu falasses a respeito disso, esse resgate. Você citou uma atriz da Globo, eu não sei quem é, mas tinha uma atriz que é bem conhecida, chamada Catherine Deneuve, e que ela dizia assim: as minhas rugas, eu as conquistei. É isso mesmo. Eu as conquistei. Então, os consigliere, nada, absolutamente nada na vida, nós aprendemos por si só. Nós aprendemos com alguém. Começa com os nossos pais, depois com os nossos professores, depois a vida vai apresentando os mestres, né? Brian Weiss escreveu um livro lindíssimo que ele dizia muitas vidas, muitos mestres. Vamos tendo esses mestres e ao longo da vida, quando nós entendemos isso, que nós montamos a nossa assembleia de vozes. O que é a assembleia de vozes? O que é essa mente maestra? São as pessoas que nós queremos ouvir e que nós queremos ser julgados por essa assembleia de vozes, porque tem pessoas que não me interessa a opinião. Muitas pessoas não me interessam. O que tal pessoa falou para mim? Alguém falou mal de vocês, para mim até é currículo que ele fale mal de mim. Agora, tem uma assembleia de vozes? Não, que essas eu quero que me julguem. Essas eu quero que me critiquem. Essas eu quero que me deem feedbacks. Essas eu respeito. Então, esta assembleia de vozes é importante a gente saber escolher. E quem são esses nossos? Sempre a escolha. Eu defino quem é que vai, para quem eu vou ligar, para quem eu vou pedir. Alguns podem serem pessoas que já não estão mais nesse plano aqui, que já faleceram. Outros podem ser quase inalcançáveis, né? Por exemplo, se eu definir que o Warren Buffett é meu mentor, faz parte da minha assembleia de voz, eu tenho dificuldade de acessá-lo. Mas eu acesso ele através de uma entrevista, através de um livro, através de uma situação. E outras pessoas, é alguém que eu possa ligar e dizer: escuta, Luciano, como é que eu estou com tal situação? O que você pensa disso? A tua opinião é importante. Você lembra que eu estava num telefonema lá e nós falamos dois conceitos, você até optou por um e eu escolhi aquele que você optou, porque isso é importante. Então, o consigliere é quem é esses mentores? É um momento muito importante. Eu vou te fazer um adendo. Isso é, inclusive, humildade, né? E nenhum ser humano cresce na vida sem humildade, né? Porque a humildade te dá senso de proporção. A humildade é importante isso, ela te dá senso de proporção. A arrogância, que é a soberba da alma, sempre é a antessala da queda. Você vai ver sempre. Nós tivemos aí um caso recente no Brasil aí de uma grande queda na área financeira e o que é muito claro é assim, uma soberba, um excesso de arrogância que parecia que todo mundo era minúsculo, verme, né? Comprava coisas que eram coisas loucas. Uma hora as pessoas começam a olhar aquilo tudo, não está fechando. Então a humildade, ela te dá um senso de proporção. Você começa a entender a vida de um jeito diferente, não nasce a soberba. Que a soberba
é sempre o pecado que vai fazer o ser humano cair. Que pecado quer dizer o erro mais pesado. Isso que é o anjo caído. Às vezes, alguns manipuladores, porque existem os manipuladores da luz, que são os sacerdotes. O manipulador da luz é o quê? Ele pega a luz para manipular. Ele diz assim, não existe pecadinho, pecadão, pecado é tudo igual. Não é verdade. Você é um homem do direito e sabe que a justiça é senso de proporção. Uma coisa é você matar alguém, outra coisa é você roubar, outra coisa é você falar um palavrão. Os três são erros, mas têm pesos diferentes. E a soberba é um erro dos mais pesados para derrubar. Então, saber escolher um conselheiro, um conselheiro, é um momento muito importante na existência. E nós, ocidentais, não fomos muito bem preparados para isso. Não soubemos lidar bem como deveríamos lidar, né? Jamil, televisão tem tempo. Eu vou fazer uma provocação ao nosso diretor. Será que não está na hora da gente criar uma série A Sabedoria do Consigliere e trazer o Jamil para vários bate-papos, fazendo uma temporada, porque eu acho que o nosso telespectador que está nos assistindo lá na floresta amazônica, o nosso sinal pega lá no meio da floresta amazônica, vai amar conhecer um pouco mais e aprender com esse gigante que transforma não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Ítalo, podia trazer para a gente aquele presente dos nossos amigos da Rede Vivax para esse querido amigo que é o Jamil. Jamil, aqui tem umas lembranças para ti, tá? Aqui é para lembrar que precisa fazer academia, então leva a bolsa da Vivax, bota aí o teu tênis e nunca esquece de exercitar o corpo, viu? Opa, eu posso abrir? Deve. Opa, olha, uau! Olha isso! Jamil, sabe que existe hoje uma necessidade muito grande da limpeza e uma limpeza muito responsável. Então, essa empresa está transformando através de uma consciência ambiental, tá? É maravilhoso. Gás contra coronavírus e H1N1. Olha que interessantíssimo isso. É maravilhoso, eles estão transformando o mercado. Ainda tem mais gentilezas aqui. Olha aqui. Deles também. Isso é um creme para que se passe. Defender, um creme para as mãos. Isso. Aqui, olha aqui. E também ele é eficaz contra coronavírus e H1N1. E a gente sabe que os vírus, eles se transmitem, aí a gente aperta tantas mãos, é bom a gente sempre estar protegindo, né? Tem também uma delícia aqui. Vou te contar essa história. Olha. A história da Tribos, aqui é só para saberes aonde nós estamos, embora conheças bastante, né? A história da Tribos, Jamil, que é dessas bolachinhas, ela é uma história de inclusão. Tá? Olha que coisa onde linda. Adultos especiais, eles são incluídos no mercado de trabalho a respeito de um projeto maravilhoso, capitaneado pela Andréa Oz, e hoje transformando o modo inclusive, tá? De ver as grandes recepções de empresas. Então esses adultos maravilhosos, eles transformam, fazem diferente a diferença. É delicioso, delicioso. Quando estiveres em São Paulo, tá? E eu sei que tu vens muito para cá, e às vezes tu precisas daquele alongamento, às vezes tu precisas daquela liberação, tá? Eles esqueceram de colocar o voucher, mas tá aí o voucher. A SEC Fisioterapia, tá? Ela vem transformando o bem-estar. Então, quando estiveres aqui em São Paulo, é um presente da SEC Fisioterapia e da Rede Vivax de televisão. Vai lá fazer o teu alongamento, vai lá cuidar do corpo. Fica hoje ali na Pamplona, mas em breve está se mudando para Paulista. Vou te dar o telefone e é um presente da família da Rede Vivax. Eu passei na Pamplona para vir para cá, nós estamos relativamente perto aqui. Isso mesmo. É um presente da família da Rede Vivax. Será um prazer. Nós voamos nas asas da Vivax com, gente, esse aprendizado que, olha, é olhar para o céu e ter a certeza de que o sol, eu acho que o sol é do brasileiro, né? Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, Jamil.
Eu quero terminar com as palavras do imortal Napoleão Hill, onde ele deixa claro que tudo que a mente consegue conceber e acreditar, ela consegue realizar. E aqui, o conceber, o primeiro dever do ser humano é tornar-se consciente. Então, torne-se consciente do poder grandioso que existe dentro de cada um de nós. Torne-se consciente a respeito do poder grandioso que existe em cada um de nós. Um grande beijo, gratidão pela sua audiência. Mas olha, a Rede Vivax de televisão ela tem um propósito que é o do alimento do corpo, da alma e do espírito. É uma televisão que visa o crescimento seu, para que você possa, sim, ligar uma rede de televisão aberta, seja ela multitelas, no seu celular, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas nossas inúmeras plataformas e ter a certeza de que você vai poder consumir um conteúdo que faça a diferença na sua vida. Seja através dos exercícios físicos, através da palavra de fé, através dos filmes que fazem parte da história, através dos nossos programas e protagonismo, da culinária, através dos palcos que trazem os grandes players do mercado brasileiro e mundial, lhe dando uma palavra de acalento, de força. Então, termina aqui o Resenha Jurídica de hoje, mas fique ligadinho conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão. Gratidão, Jamil. Aprendi muito. Já era fã e agora eu vou me colocar naquele quadro dos fãs número 1 ali, porque eu sei que tu tens vários que querem ter essa posição. Muita gratidão, continua brilhando com o teu sorriso, com os seus olhos e, acima de tudo, com todo o teu conhecimento. Porque o que mais me admira no Jamil é o fato de que, por mais que ele tenha todo esse conhecimento agregado no decurso dos seus 62 anos de história, ele continua estudando e alimentando através da boa leitura e do conhecimento novo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Gratidão e fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão.